Estamos recebendo uma equipe da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, comandada, acho que é isso, pelo Wellington Gonçalves. Ele é vice-presidente de unificação da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Ele é membro da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, ABRAME, e é também juiz do trabalho. Então, que ele se sinta abraçado por todos nós e que possamos aproveitar esses instantes de harmonia e troca de boas vibrações. Muito obrigado. Por favor. Uma boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui em Três Lagoas pela primeira vez. Trazemos o abraço da nossa presidente da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, a Darlene. E estamos aqui com a equipe de trabalhadores da federação, a vice-presidente doutrinária, diretores também da área da mediunidade, de comunicação. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês na data de hoje. Já visitamos os centros espíritas aqui de Três Lagoas, Selvíria. Então, vamos aproveitar esse momento importante para falar com vocês a respeito desse tema, a autoridade de Jesus, o poder de transformação em nossas vidas. Talvez muitos de nós ainda assim não parou para observar quão grande é essa autoridade de Jesus e quanta dificuldade nós ainda temos de observar essa autoridade e senti-la, e mais do que isso, permitir que ela atue em nossas vidas. Nós estamos falando do governador espiritual da Terra. Jesus pertence à categoria dos espíritos crísticos. São espíritos de alta evolução. Esses espíritos se reuniram na face da Terra apenas 2 vezes. A primeira vez, quando da criação da Terra, há cerca de 4 bilhões e 200 milhões de anos. E a segunda vez, quando do nascimento do Mestre aqui no planeta Terra. Então, o que nós observamos? Um espírito altamente evoluído que esteve entre nós para trazer uma mensagem de luz. Então, é essa mensagem que muitas vezes nós ainda temos dificuldade de colocá-la em nossos corações. Nós, às vezes, até compreendemos os ensinos de Jesus, mas não conseguimos vivenciá-los. Então, essa talvez é a nossa maior dificuldade. Vejamos esse ser de tanta grandeza, de tanta luz, quando ele esteve aqui na Terra e pregando numa sinagoga. Como era o entendimento daquelas pessoas que estavam ali diante desse ser tão evoluído, tão sublime? Um entendimento ainda falho, pequeno. Vamos dizer que nós estivéssemos lá. Qual que era o nosso entendimento? Se nós hoje ainda temos dificuldade com as lições de Jesus, imaginemos naquela época. Então, quando Jesus começou a fazer as suas primeiras pregações, ele se deparou com uma pessoa. Primeiro, eles se maravilharam da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Muitas vezes Jesus equiparou os escribas com os fariseus. Eles estavam no mesmo nível. Eram doutores da lei, pessoas que tinham uma inteligência brilhante, mas ainda uma visão muito estreita das coisas celestes. E aí, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo. Quando nós vemos no Novo Testamento a expressão espírito imundo, espírito diabólico,
nós precisamos trazer para os ensinos da doutrina espírita, quando nós percebemos que não são seres assim, são seres apenas imperfeitos. Não são seres maus, são seres imperfeitos. E essa pessoa que estava passando por esse processo obsessivo, ela virou para Jesus e disse assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha, eu fico imaginando como nós, encarnados, naquela época não tínhamos a noção de quem era esse ser de luz que estava aqui diante de nós. Como é que esse espírito que estava se manifestando através daquele obsediado, ele tinha essa percepção, que ele estava diante do Santo de Deus. Ora, nós encarnados não percebíamos a luz do Cristo, mas na dimensão espiritual que esse ser se encontrava, ele percebia e por isso ele se dirigiu a Jesus nesses termos. Então ele sabia quem era Jesus. Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se maravilharam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Uma nova doutrina com autoridade? Pois ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então eles perceberam que ali estava um ser diferenciado. Não era como aqueles doutores da lei, que Jesus várias vezes se referiu a eles, aos fariseus, aos escribas, como sendo túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Então, eles falavam em nome de Deus, mas não tinha a pureza do coração. Era diferente de Jesus, que tinha essa autoridade moral, e aí ele era obedecido. Mas as pessoas vendo esses atos de Jesus, e especialmente o trabalho de Paulo de Tarso, que nessa época já realizava uma grande tarefa de esclarecimento, de iluminação das consciências, e os filhos de Seva, que era um dos principais sacerdotes do templo. Esses filhos de Seva, eles disseram assim: ora, não é difícil expulsar esses demônios? E aí eles chegaram numa das pessoas que estava passando por um processo obsessivo, e naquela época tinha os exorcistas ambulantes. E eles iam onde estavam as pessoas e tentavam ajudar. Claro que era um trabalho pago. E os filhos de Seva disseram assim: nós podemos fazer isso também? E eles foram até um rapaz que estava passando por esse processo obsessivo, e eles disseram assim diante dele: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. O que nós depreendemos dessa fala desses rapazes? Eles não conheciam Jesus. Eles tinham ouvido falar das pregações de Paulo. Vocês acham que vai dar resultado isso aqui? Olha só. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Ou seja, não reconheceu neles autoridade moral. Consequência, agrediram os filhos de Seva e eles fugiram dali com as roupas todas rasgadas. Então veja como não basta apenas falar, tem que estar envolvido nessa energia. Por isso, muitas vezes, os apóstolos de Jesus não conseguiam curar, não conseguiam realizar aquilo que o Cristo realizava. Então, é preciso que nós tenhamos uma transformação moral muito grande. Quando Jesus chegou na terra dos Gadarenos, e ali naquele local tinha um rapaz que ele padecia de um processo obsessivo grave, uma subjugação, há muitos anos. E o processo dele obsessivo era tão grave que ele não conseguia mais viver com a família. Ele morava no cemitério.
E várias vezes eles tentavam detê-lo, colocavam correntes nos seus braços ou nas suas pernas, e não conseguia detê-lo. E quando Jesus aportou ali, na terra dos Gadarenos, ele veio correndo ao encontro de Jesus. E olha a expressão com a qual ele se dirigiu ao mestre. Vendo, pois, de longe Jesus, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Mais uma vez, dando a demonstração para nós que essa pessoa que passava por um processo obsessivo grave, estava ali subjugada por espíritos muito inferiores, mas esses espíritos inferiores identificavam a luz do Mestre Jesus, reconheciam nele autoridade. E aí, será que é possível a gente imaginar alguém dizer assim que Jesus poderia atormentar alguém? Ele se sentia atormentado na sua inferioridade, nos seus sofrimentos que ele padecia há muitos anos. E aí, pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Dando para nós aquilo, a dimensão que a doutrina espírita nos apresenta, que muitas vezes o processo obsessivo, ele não é comandado por um único espírito, mas por um grupo de espíritos. Então ali estava uma verdadeira legião, por isso esse rapaz não conseguia êxito no seu tratamento e na sua melhora, mas logo a seguir, esse rapaz que estava há tantos anos padecendo desse mal, ele ficou dócil, ele foi levado para casa, conseguiu tomar banho, trocar de roupa. Veja, essa energia do Mestre Jesus, esse magnetismo tão poderoso atuando não só em relação ao encarnado, mas também em relação aos desencarnados que atormentavam aquele rapaz. Por isso, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel repete essa interrogação: que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? Então, muitas vezes, nós nos aproximamos do Evangelho de Jesus, mas nós não conseguimos assimilar essa luz, essa energia, não percebemos que somos seres espirituais e precisamos dessa energia transformadora de Jesus em nossas vidas. Então nós precisamos perceber que somos seres espirituais e que temos tudo a ver com a vida espiritual, porque nós somos de lá. Nós estamos aqui na Terra, temporariamente vestindo um corpo de carne, mas nós vamos voltar para lá. Essa é a nossa verdadeira pátria. Jesus também, certa vez, chegou na casa de Simão Pedro e a sogra dele estava com febre alta. E Jesus chegou, impôs as mãos sobre ela e aquela febre cedeu. E sem tomar dipirona, não precisou, na época talvez não tinha nem dipirona, mas somente a imposição das mãos. Então, o que nós estamos falando é dessa energia, desse magnetismo capaz de atuar de uma forma curativa sobre o corpo físico e restabelecê-lo. E a sogra de Pedro levantou e ainda foi preparar a refeição para eles. Que maravilha, né? A cura de cegos, essa talvez seja uma das assim, mais impressionantes pelo efeito que ela produz. Nós estamos vendo aqui cegos de nascença, aquelas pessoas que nunca tinham divisado a luz naquela encarnação, olhos muitas vezes vazados. Então essa energia do Cristo era capaz de transformar essas órbitas, esses olhos, e eles voltarem a enxergar. Então é algo extraordinário. Talvez seja uma das atuações do Cristo de uma forma muito bela,
dando-nos a dimensão da grandeza desse ser de luz. Aqui também em relação a paralíticos, paralíticos de nascença, paralíticos que passaram uma vida inteira sem movimentar os braços ou as pernas, e de repente Jesus chegava para essa pessoa e dizia: levanta-te e anda. Nós que, quando fraturamos uma perna, passamos ali com um gesso alguns meses, e depois quando tira o gesso, a gente sai andando, correndo, não é assim? A gente tem que passar por um processo demorado de fisioterapia, tanta medicação, e essas pessoas que estavam ali paralisadas há anos, décadas, e Jesus dizia: levanta-te e anda, e a pessoa levantava e andava. Então esse magnetismo atuava de uma forma a restabelecer esses membros afetados, de uma forma belíssima, grandiosa. A filha de Jairo, Jairo também era um sacerdote, mas na hora do aperto, foi até Jesus, e dizendo que a filha estava muito doente, e Jesus se dispôs a ir na casa dele. E quando estava chegando, as pessoas disseram: olha, chegou tarde, porque a menina já morreu. E Jesus: não, ela apenas dorme. E chegou lá, pegou nas mãos dela: Talita cumi, menina, levante-se. E ela se levantou. Olha a alegria desses pais que já tinham a menina como morta. Então, quantas vezes Jesus atuou dessa forma, atendendo a necessidades várias? A mulher hemorroíça, essa é um exemplo grandioso também, porque essa mulher padecia de uma hemorragia há 12 anos. Ela já tinha procurado todo o tratamento médico sem sucesso, já tinha gastado tudo que tinha com médicos, com remédios. E aí, ela ouvindo falar que Jesus ia passar por ali, nesse momento aqui, Jesus estava indo para a casa de Jairo. E aí, ela, com vergonha de chegar diretamente a Jesus e falar daquele mal que a envergonhava muito, aquela hemorragia terrível. E aí ela disse: se eu tocar a túnica de Jesus, eu vou me curar. E ela foi por trás e tocou a túnica dele. E aí Jesus parou e disse: alguém me tocou? Os apóstolos disseram: Senhor, nós estamos aqui acotovelados por pessoas em todos os lados. Como é que alguém não poderia tocá-lo? E ele disse: não, tocou-me de uma maneira diferente, porque um poder saiu de mim. E aí ela se identificou e narrou a Jesus o seu padecimento e disse: no momento que eu toquei as suas vestes, o meu sangramento cessou. E ele disse: a tua fé te curou, vá, minha filha. Olha, se fôssemos nós, eu fico imaginando assim, com a nossa inferioridade, será que a gente ia pensar que só tocar as vestes de Jesus era suficiente? Ou a gente ia pedir para ele: ó Jesus, por favor, se fosse da nossa linguagem de hoje, impõe as mãos sobre mim, me dê um passe, mas um passe daqueles fortes, para que eu cure o meu mal. Mas a fé dessa mulher era tão grande que bastou tocar as vestes de Jesus e ela sarou. A mulher adúltera também é uma passagem belíssima, porque os fariseus levaram essa mulher à presença de Jesus e disseram: ela foi pega em adultério e a lei mosaica determina que ela seja apedrejada até a morte. O que o Senhor nos diz? Cabe a gente colocar aqui uma fala de Emmanuel. Ele diz: o adultério é um ato bilateral. Por que só a mulher era levada ao apedrejamento na praça pública? Era uma lei machista? Onde estava o adúltero que não foi levado à presença ali daqueles acusadores em praça pública? Então Jesus, percebendo a intenção daquelas pessoas, porque se ele dissesse: não apedreje,
ele ia ser preso, porque ele estava descumprindo a lei de Moisés, que determinava o apedrejamento. Se ele dissesse apedreje, ele estava descumprindo a sua lei de amor. Então, sabiamente, ele disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E abaixou-se e começou a escrever na areia. E aí foi saindo um por um, a começar dos mais velhos. Até hoje eu não entendo por que os mais velhos começaram a sair primeiro. Será porque tinha assim mais consciência dos seus erros, das suas falhas, e já estavam mais amontoadas essas falhas? Mas o fato é que quando Jesus se levantou, ele disse: onde estão os que te acusavam? Não te condenaram? E ela disse: não, Senhor. Ele disse: nem eu tampouco te acuso. Vá e não peques mais. Vocês já imaginaram a energia que saiu do Cristo naquele momento, envolvendo aquela mulher, talvez curando as suas chagas do coração, as suas chagas da alma, chagas que talvez vinham de outras vidas. Esse poder de Jesus era grandioso e atuou de uma forma benéfica para aquela mulher. Esse caso do centurião também é muito expressivo. O centurião estava com um servo muito doente, era um servo querido, e ele pediu que fosse chamado Jesus. E quando Jesus se dispôs a ir na casa dele, ele disse: não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Mas se o senhor disser que o meu servo será curado, ele será curado. Eu sou um homem de autoridade. Se eu disser a um dos meus servos: faça isso, ele faz. Não faça isso, ele não faz. Vá até lá, ele vai. Se o senhor disser que o meu servo, para ele ser curado, ele vai ser curado. E Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé em toda Israel. E esse servo foi curado à distância. Veja, essa energia, esse magnetismo projetando e restabelecendo a saúde daquele servo. Jesus também curou várias pessoas que padeciam de surdez, várias pessoas portadoras de lepra, e aqui também está uma atuação magnífica de Jesus, porque vamos imaginar uma pele toda ulcerada pela lepra, e de repente, pela atuação do mestre, essa pele ficar limpa, restabelecer aquela pele que estava ulcerada, às vezes anos, décadas. Então é uma atuação também grandiosa, belíssima. Aqui está o Mar da Galileia, ou o Lago da Galileia, na verdade não era um mar. E várias vezes Jesus estava numa margem, pregando, tomava um barco e ia para a margem oposta, onde tinha outro vilarejo, onde tinha outras pessoas para recebê-lo. E ali, nessa travessia, ele aproveitava para descansar um pouquinho. E foi numa dessas vezes que, quando ele estava dormindo, os seus apóstolos o acordaram espavoridos. Mestre, nós vamos morrer. Estavam todos muito assustados. O mar estava revolto, uma ventania muito forte. E aí o que Jesus disse? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Meus amigos, meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a fala de Jesus, a energia dele atuando sobre o vento e sobre as ondas do mar, fazendo com que elas cessassem, fazendo com que o vento parasse. Então imaginemos a grandeza desse ser que tinha esse poder. E aí ele fez uma fala seguinte para os apóstolos, dizendo: então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Eu fiquei imaginando por que Jesus ali se referiu à timidez.
e ligou timidez à falta de fé. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 932, por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E a espiritualidade respondeu: por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Então, vamos puxar lá na fala de Jesus, muitas vezes a nossa timidez é a nossa falta de confiança, a nossa falta de fé. Então, nós temos que ter mais fé e mais coragem diante das dificuldades da vida. Mas eu creio que nós somos assim, quais os apóstolos daquela época. Vejamos a expressão de medo, né? Mesmo com Jesus ali dentro do barco, fazendo cessar as ondas, fazendo cessar o vento, mas a cara de medo deles ainda era patente. E se fôssemos nós também, talvez estivéssemos na mesma condição. Alguém aqui assistiu o filme Ben-Hur? Pode levantar o dedo que não denuncia a idade, não. Esse filme é de 1959, né? Tá? Mas assim, a gente pode assistir na versão atual, né? Não precisa dizer que nasceu antes de 1959, não tem problema, né? Esse filme, ele mostra a grandeza de Jesus diante ali de um centurião que estava com um chicote na mão e só de olhar para Jesus, ele se intimidou. Ele se intimidou pela autoridade moral do mestre, pela energia que projetava do mestre. Vale a pena a gente ver a cena. Água, mais água. Espere aí. Sem água para ele. Ajude-me. Você! Eu disse sem água para ele! Vamos todos em pé! Nós todos eles em pé! Volte pra fila, seu cão! Em pé! Faça que andem! E você aí? Volte pro seu lugar! Volte pro seu lugar! Em frente, cão! Grandioso, né? Ali esse homem, um centurião com toda a autoridade,
não conseguiu encarar Jesus. Então é dessa autoridade moral que nós estamos falando. Dessa grandeza que não precisava externar qualquer palavra. É a energia que projetava dele. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Relembremos aí esse ser que desceu das esferas iluminadas desses mundos de luz para estar conosco aqui na Terra. No livro Há 2000 anos tem uma passagem que Jesus é visto numa praça de pés descalços, ali trabalhando e ajudando as pessoas. Esse ser de tanta grandeza se misturou conosco, ensinando-nos o caminho do reino de Deus. E ele, algumas vezes, disse: vós sois deuses. Essa fala, inclusive, ela é do Velho Testamento, está em Salmos, mas ela é repetida também em João, quando ele diz: vós sois deuses, como está escrito na lei, se referindo à lei antiga. Aquele que crê em mim, este também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Eu e o Pai somos um. Nessa fala deu muita confusão. Muitas pessoas pensaram que Jesus era Deus e Deus era Jesus. E não percebia na fala de Jesus que várias vezes ele dizia ao Pai: meu Pai que está nos céus, ou na oração dominical, Pai nosso que está nos céus. Vós sois o sal da terra. Ele está falando conosco. E o sal, vocês percebam, o sal é o que dá tempero na comida. Vocês já comeram aquela comidinha de hospital, sem sal? E você come e fala: que saudade da comida de casa. Então o que dá o sabor na comida? O sal. Então Jesus estava dizendo para que nós sejamos o sal na vida de alguém. E claro que não é para salgar a vida de alguém, né? É para dar tempero, sabor à vida de alguém. Como ele também se referiu: vós sois a luz do mundo, dizendo que nós podemos ser a luz na vida de uma pessoa. Nós podemos iluminar a vida de alguém. E Jesus nos deu um dos grandes exemplos de fazer essa diferença na vida de alguém. Nessa passagem belíssima do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ele nos narra que certa vez Maria de Magdala, ou Maria Madalena, encontrou Jesus numa praça pública. E Jesus naquele momento estava falando do amor. E ela ficou impressionada porque ela nunca tinha ouvido falar do amor por lábios tão divinos. E ela foi para casa, meditou, passou uma noite refletindo. Quando foi no outro dia, ela deliberou procurar Jesus. Sabia onde ele estava. Ele estava na casa de Simão Pedro. E ela tomou uma barca e foi. No caminho ela foi pensando: como é que Jesus vai me receber? Eu sou uma mulher de vida equivocada. Ela era desprezada pelos da sua raça. Ela morava numa casa luxuosa ao lado dos romanos, que na época dominavam aquela região da Palestina. Como é que Jesus vai me receber? Mas ela lembrou-se de várias vezes que ela tinha visto Jesus conversar em praça pública com as mulheres de vida equivocada. E ela foi.
Chegando na casa de Simão Pedro, a porta estava aberta. Jesus estava sentado assim à sala, como que esperando-a. Ela entrou e uma emoção invadiu todo o seu ser, o coração batia precípite. E ela, com muita emoção, sentou-se ao lado de Jesus. E disse: Senhor, bem sabes como tenho vivido. Eu sou uma filha do pecado. Será que Deus me aceita? E Jesus, olhando para ela, auscultando a profundeza da sua alma, disse para ela: Maria, alegra-te, porque você já recebeu o reino de Deus dentro de você. Será que Deus, sendo Pai, justo e bom, Ele ia desprezar um dos seus filhos? Alegra-te, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E aí, ele disse para ela: você já viu, na primavera, quando numa casa em escombros, nasce uma flor? As flores são as esperanças em Deus. Os escombros são as criaturas humanas. E aí, ela, ouvindo a referência ao amor, disse: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Ele disse para ela: só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Perguntou Maria. E ele disse: sim, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se, é saber sacrificar-se. Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. E Jesus acrescentou: um guerreiro coberto de louros ergue seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro, o guerreiro, pode fazer a experiência de um dia para depois recapitular dolorosamente amanhã nas reencarnações seguintes. Os segundos, aqueles que são sacrificados, constroem a estrada definitiva para a eternidade. E aí Jesus acrescentou, dizendo a ela: já viste o sacrifício das mães? O que as mães são capazes de fazer pelos seus filhos? A capacidade de renunciação, de abnegação em favor dos seus filhos. Madalena começou a chorar e disse: pobre de mim, Senhor, que não posso mais ser mãe. E Jesus disse a ela: mas qual das mães será maior diante de Deus? A mãe que cuida dos seus próprios filhos, ou a mãe que cuida dos filhos de outras mães que não podem criá-los? Naquele momento, ela sentiu uma emoção invadir o seu ser e disse: Senhor, doravante eu serei mãe das minhas irmãs de infortúnio, serei mãe daqueles que são abandonados, serei mãe dos leprosos. E Jesus: vá, Maria, sacrifica-te, imola-te em benefício daqueles que padecem. Eles se despediram, mas antes dela sair, Simão Pedro passou ali na sala, vindo do quarto, e deitou um olhar frio sobre ela, quase de desprezo, porque ele a conhecia. E ela baixou a cabeça e perguntou a Jesus:
O que será de nós, Senhor, quando partires? E ele disse, eu hei de partir, mas sempre estarei com todos. E aí ela se despediu, tomou a sua barca de volta, e após a passagem do mestre, ela foi a primeira pessoa a vê-lo. Emmanuel pergunta por que Jesus não foi aparecer aos apóstolos, aqueles que trabalhavam diretamente com ele, foi aparecer para Madalena. As más línguas dizem que ele apareceu a Madalena porque ela era mulher e a notícia ia se espalhar rápido. Mas são apenas as más línguas que dizem isso. Porque as boas línguas dizem assim, não. Ele apareceu a Madalena porque ela era um símbolo de transformação. Porque a partir daquele momento que ela aceitou Jesus, já houve uma transformação no seu coração. Logo em seguida a passagem do mestre, os apóstolos demandaram a região da Galileia e ela os acompanhou. E ela ficou ali na região de Dalmanuta, de Magdala. E quando os apóstolos começaram a voltar para Jerusalém, os últimos 2 foram partir para a cidade dos profetas. Ela pediu a eles que deixassem que ela os acompanhasse. E eles não permitiram. Eles tinham medo do passado de equívocos daquela mulher. Mas ela ficou ali, em Dalmanuta, em Magdala, procurou um trabalho digno, nunca mais errou. Vários homens a procuraram para novas quedas. Aqueles mais levianos a convidavam incessantemente. Os ditos virtuosos a desprezavam, a humilhavam. Mas ela nunca mais errou. Certa vez, apareceu ali um grupo de leprosos, procurando por Jesus. E ela os reuniu e conversou com eles, à margem do lago, debaixo das árvores, ali num momento tão alegre, tão bom, porque quando eles ouviram referências de Jesus, aqueles rostos se iluminaram, se alegraram profundamente. Mas Jesus já tinha partido. As autoridades os expulsaram de lá. E ela resolveu acompanhá-los até Jerusalém. Ali em Jerusalém, eles procuraram um local muito triste, que era chamado Vale dos Leprosos, ou Vale dos Imundos. Era um local onde as pessoas ficavam jogadas, excluídas da sociedade. Ela penetrou ali com toda a coragem, com nenhum temor. Ela se transformou na mãe daqueles desvalidos. Todas as tardes, ela sentava e eles vinham ao encontro dela. E ela falava das lições de Jesus. Aqueles rostos ulcerados se iluminavam, aqueles olhos tristes ganhavam novo brilho. Ela foi passando ali, muitas vezes os abraçava como uma mãe abraça o filho. E logo apareceram as primeiras manchas violáceas no seu corpo. Havia contraído a lepra. Mas em nenhum momento ela se entristeceu. Ao contrário, compreendeu a fala de Jesus. É preciso imolar-se, é preciso sacrificar-se, é preciso passar pela porta estreita. E ela viveu ali longos anos, cuidando daquela comunidade. Todo aquele vale falava da mensagem de Jesus, vindo dos lábios de Maria Madalena. Quando ela sentiu que as suas forças já estavam chegando ao fim, ela resolveu ir até a cidade de Éfeso, onde ela tinha afeições amigas, onde estava Maria, mãe de Jesus, onde estava o apóstolo João. E ela reuniu ali os seus protegidos,
se despediu deles. Aqueles que tinham condições de andar vinham trazer a ela o fruto das suas escassas esmolas para que ela fizesse a viagem até Éfeso. As crianças vinham abraçá-la, despedir-se dela. E ela partiu. Uma viagem longa, a pé. Os recursos foram muito escassos e acabaram logo. E ela implorou a caridade pública. Ela teve que socorrer-se da caridade pública para conseguir alcançar o seu destino. Quando ela começou a avistar o casario de Éfeso, as suas forças já estavam no fim. Ela caiu ali na estrada, sem sentidos. Um casal de cristãos que morava ali nos arredores, a recolheram, colocaram ela numa tenda. E ali naquela tenda, recobrando a consciência, ela ainda pôde ver as suas afeições amigas, conversar, despedir-se daquelas pessoas. Mas aquela mulher que era tão bela, aquela mulher que tinha essa pele tão bonita, estava com o seu corpo coberto em chagas, com feridas pustulentas, os olhos inchados, entumecidos. Ela já não conseguia enxergar mais. O coração batia fracamente. Mas ela já começava a perceber uma dimensão grandiosa da eternidade. E os amigos ali em volta dela, em oração, trazendo o conforto de palavras, de preces. E aquele peito arfava cada vez mais lentamente, até que parou. Aquele espírito iluminado desprendeu-se daquele corpo tão machucado, daquele corpo tão doente. Desprendeu-se um espírito iluminado. E ela se viu à margem do lago. As aves cantavam nas alcaparreiras. E ela, andando à beira-mar, as águas do mar vinham beijar os seus pés. De repente, ela enxergou alguém que vinha ao seu encontro. Era Jesus. Abriu os braços. Vem, Maria. Vem, Maria. Passaste pela porta estreita. Eu aqui te espero. Vejam, queridos amigos, a transformação que se operou na vida dessa mulher. O contato com Jesus, pelas energias, pela amorosidade com que o Cristo a envolveu. E Emmanuel chega a nos dizer com toda clareza que talvez aqui nós tenhamos um dos maiores ou o maior exemplo de transformação narrado no Evangelho de Jesus. Porque Paulo de Tarso era uma pessoa instruída, era uma pessoa que conhecia a lei, era uma pessoa apaixonada pela lei. Mas Maria de Magdala era apaixonada pelo vício. E pela autoridade de Jesus, pela grandeza moral dele, ele conseguiu transformar essa vida. Então é um exemplo belíssimo dessa grande atuação de Jesus. E ele pode fazer isso na alma de cada um de nós. O que é que falta a cada um de nós para permitir essa ação de Jesus em nossas vidas? Precisamos permitir e não ter medo de nos sacrificar, de nos doarmos em benefício do outro, de sermos mais fraternos, de sermos mais amigos,
de sermos mais caridosos, de sermos mais generosos. É isso que o Mestre Divino espera de cada um de nós. E que o exemplo dessa mulher possa também servir de luz para as nossas vidas. Nunca apontarmos o dedo para alguém, você está em erro, você cometeu erro. Não. Como Jesus, que transformou a vida de Maria de Madalena, nós também podemos transformar a vida de muitas pessoas. Sejamos o sal na vida de uma pessoa, mas no tempero certo. Ser a luz na vida de uma pessoa, mas na intensidade certa. E que o Mestre dos Mestres nos abençoe. Muito obrigado.